Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as neoplasias cutâneas. O meu grupo é formado por mim, pela Elisama, pela Larissa, pela Vitória, pelo Rafael e pela Thaís. Então, a pele ela é um órgão complexo e tem várias funções. E também é constituída por diferentes tipos de células. Entre essas funções que a pele tem, ela tem a função de termorregulação, protegendo o animal tanto do frio quanto do calor. Ela tem proteção contra os micro-organismos externos, tem função sensorial para reconhecer superfícies, toques, enfim. E em tamanho, ela é o maior órgão do corpo do animal. E justamente por ser um órgão grande e de fácil visualização, muitas vezes todas as neoplasias e qualquer afecções de pele, elas acabam sendo comumente encontradas e identificadas ali, tanto pelos tutores quanto por parte do médico veterinário. Isso é essencial e muito importante, justamente pelo fato de que, com essa visualização prévia, a gente consegue fazer um diagnóstico correto da doença, da neoplasia, ou enfim, a afecção que tiver ali, e também fazer um tratamento precoce e mais adequado. E se comparar com outras doenças, quando o animal está com algum problema de pele, geralmente o tutor logo procura a emergência, justamente por ser uma coisa que acaba afetando ele, porque ele enxerga, é uma coisa que ele tem acesso, então ele, se comparar com as outras doenças, ele leva muito mais rápido ao pronto-socorro. E um ponto que deve ser levado em conta ao aparecimento dessas afecções, dessas neoplasias, pode ser pelo fato de que o animal ele fica muito tempo em exposição e a pele passa por muitos processos de renovação celular. Então, as chances de ocorrer alguma mutação são muito maiores na pele do que em outros tecidos. E como eu já falei, os animais tendem a ficar mais expostos, tanto à radiação solar, enfim, a outros fatores externos, e isso acaba acarretando no surgimento dessas neoplasias cutâneas. E entre as neoplasias cutâneas, a gente tem tanto as benignas quanto as malignas, e elas acometem tanto os cães quanto os gatos. E entre essas a gente pode citar várias doenças, mas as mais comuns são os mastocitomas e os carcinomas de células escamosas. O carcinoma das células escamosas, e como já citado anteriormente, o carcinoma das células escamosas é uma das neoplasias malignas mais relatadas, tanto em cães quanto em gatos, mas mais comum em gatos. E ela não possui uma etiologia bem definida ainda, mas sabe-se que ela tem muita relação com a exposição sobre a radiação solar. E além disso, nota-se que a sua ocorrência ela é muito maior em animais com pele clara e de pelo mais curto, que ficam mais expostos ao calor e à radiação. Nos cães, existem algumas raças que são mais predispostas, como o dálmata, o boxer, o schnauzer, o pequinês, entre alguns outros. E os locais de maior ocorrência são principalmente a região da cabeça, como o focinho, as orelhas também são muito acometidas, a região do abdômen e algumas partes dos membros. Ela possui a tendência de ter um crescimento lento, e na maioria das vezes ela não acaba evoluindo para uma metástase, não tem relação metastática, e sua apresentação geralmente ela é em forma de lesão cutânea ou como massa solitária verrucosa, podendo ou não ser ulcerada, mas na maioria das vezes ela acaba não sendo ulcerada. O tratamento ele consiste basicamente na remoção cirúrgica, sempre deixando uma margem de segurança para caso ela não tenha uma recidiva, para caso a recidiva ser menor. E se ela acabar evoluindo para uma metástase, daí faz o tratamento quimioterápico, mas na maioria das vezes não é necessário. E o prognóstico geralmente é reservado, porque depende muito da evolução da neoplasia e o tratamento que vai ser feito. E aqui a gente tem algumas fotos de como as lesões se apresentam, principalmente na região do focinho, como já citado, e na região da orelha. Eu vou falar um pouquinho sobre o papiloma. O papiloma cutâneo é uma neoplasia epitelial benigna e ela tem uma origem nos queratócinos epidérmicos. Ela é induzida normalmente por um papiloma vírus específico. É um tumor comum em equinos, bovinos, humanos, e ele é pouco frequente em cães e raros em gatos. Nos cães, eles no mínimo têm 4 síndromes que elas são identificadas clinicamente. A papilomatose canina oral, ela é a mais comum e ela se associa a um vírus DNA. Ela tem a transmissão horizontal e ela comete principalmente animais jovens que não têm uma vida reprodutiva ativa. Ela tem na forma de lesões verrucosas, que se localizam principalmente na região da boca, e por isso que tem que ter um sistema imune intacto.
A fase inicial da lesão é por papilas e placas esbranquiçadas, achatadas e lisas brilhantes. Ela pode progredir para massas brancas pendulares e elas têm o formato de couve-flor, que é o mais comum de se ver. E ela pode chegar até 3 centímetros. Já o papiloma cutâneo, ele ocorre entre animais mais velhos, como a raça Cocker, que é uma das mais predispostas. Essas lesões, elas atingem principalmente a cabeça, pálpebras e patas, e elas são normalmente únicas e múltiplas. Elas são pigmentadas e normalmente elas têm uma coloração mais arroxada. E elas têm menos de 0,5 centímetros de diâmetro. No caso de papiloma cutâneo invertido, é mais frequente que se aconteça em animais jovens. E as lesões, elas são encontradas na região abdominal, ventral e na inguinal. Já os papilomas, que é com placas pigmentadas múltiplas, elas ocorrem em animais que estão próximos à fase adulta. Um exemplo da raça Pug, que as lesões, elas ocorrem na região lateral e medial dos membros pélvicos. Já o papiloma genital, eles têm poucos relatos. São lesões que aparecem como placas nas mucosas penianas e vaginal. Também temos um papiloma que não é comum, que é o papiloma que é encontrado nos membros locomotores, que são lesões firmes que acometem os coxins e podem fazer com que o animal tenha claudicação. E devido a essa regressão espontânea dos tumores, a maioria dos médicos veterinários, eles optam por não tratar esses animais, por não terem uma boa resposta ao tratamento. Mas são utilizados protocolos de tratamento, como a ressecção cirúrgica, antivirais e as autovacinas. Temos relatos que a utilização da terapia imunomoduladora com o Propionibacterium acnes, que ele dá resultado. Ele é administrado normalmente semanalmente, de 2 miligramas via intramuscular, e ele traz um bom resultado, e normalmente os animais começam a responder a partir do máximo de 6 aplicações. Aqui eu trouxe algumas imagens que a gente pode ver as mais comuns que dão, que nem ali tem a couve-flor, que foi um dos exemplos que eu citei, que é uma das mais comuns que a gente consegue ver e com frequência. Tumor das glândulas sudoríparas. Também conhecido como adenocarcinoma apócrino, secretório canino. Os tumores das glândulas sudoríparas apócrinas são proliferações atípicas e que elas são oriundas do tecido glandular ou do ducto apócrino, os quais eles representam 8% das neoplasias cutâneas em cães. Morfologicamente, são classificados como adenomas e carcinomas. Em cães, o carcinoma apócrino secretório ele apresenta-se em forma de placa, nódulo ou tumor. Ele é de abrangência intradérmica ou subcutânea. Ele é sempre solitário, ele é circunscrito, firme e mal delimitado. Geralmente é detectado uma neoplasia em animais com idade média de 9 anos. As raças que têm maior risco incluem o Old English Sheepdog, o Shih Tzu, o pastor alemão e o Cocker Spaniel. O local de maior acometimento é o membro anterior, principalmente nos espaços interdigitais, por ter um número maior de glândulas sudoríparas. O tratamento se faz com ressecção cirúrgica de escolha para o adenocarcinoma apócrino secretório canino. Esse procedimento ele confere 70% dos animais o controle da enfermidade e sobrevida média de 30 meses. De um modo geral, o adenocarcinoma apócrino secretório ele tem um prognóstico reservado a desfavorável, em virtude da alta prevalência e invadir a vascularização linfática. Adenoma das glândulas perianais. Adenomas das glândulas perianais consistem em tumores benignos, comumente encontrados em cães, machos e idosos, e pouco encontrados em cadelas. Os adenomas concebem, em média, 80% dos tumores perianais. Em cães machos, o terceiro tumor mais frequente. Cães não castrados e idosos tendem a desenvolver adenomas, pois a castração resulta no retrocesso do tumor. E as raças mais predispostas são Beagle, Bulldog, Samoyeda e Cocker. A apresentação do adenoma é em forma de uma massa não dolorosa e cresce devagar.
chegando no máximo até 3 centímetros de diâmetro. Normalmente, ela é localizada na região sem pelos do ânus, mas podendo se desenvolver na base da cauda, o escroto e o prepúcio. O tratamento é a excisão cirúrgica juntamente com a castração para prevenir. A castração diminui alternativas em novos casos de adenomas, pois atenua a influência da testosterona quando as glândulas perianais. É favorável o prognóstico. Temos algumas imagens retratando. Vou falar sobre o carcinoma das glândulas sebáceas. Carcinomas sebáceos são neoplasias malignas. Eles são oriundos dos sebócitos e é mais comum em cão do que em gato. É raramente diagnosticado em gato e em outras espécies. Normalmente, as partes que aparecem mais esse carcinoma é na cabeça, no abdômen e no tórax. O exame padrão ouro é o histopatológico, só que ele é mais caro e mais difícil de fazer a coleta. E o padrão custo-benefício, enfim, né, o mais e fácil de coletar também é o citopatológico. Aqui tem a foto de um gato que tinha o carcinoma. Então, eu vou falar um pouco sobre os tumores dos anexos cutâneos. Eles são uma manifestação da derme, que é a camada intermediária da pele, onde estão localizadas as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, os folículos pilosos, fibras reticulares, colaginosas e elásticas. As raças têm particularidades de si, como cães, em cães se manifesta de forma diferente do que em felinos. Em felinos, o complexo glândula sebácea possui uma estrutura menor e mais simples do que dos cães. E nos cães, as glândulas sudoríparas são maiores e mais desenvolvidas por conta dos pelos. Os pelos protegem a elevação de temperatura da pele, mesmo que a pele pilosa não faça parte do processo. A unha também faz parte dos anexos. Então, falando sobre inflamações que podem ser recorrentes dos tumores, tem os sinais clínicos, que são inchaço e aumento da temperatura do mesmo. Tem as alterações da coloração da unha, a claudicação, a deformidade ou até o desprendimento da unha em casos graves e um odor fétido acompanhado de secreção purulenta. Aqui algumas imagens de tumor e de lesão nas unhas que pode... Tumores do folículo piloso. Ele é mais conhecido como tricolemoma. São tumores benignos, raros em cães e gatos. Eles são originados a partir de células que se diferenciam da baía externa do folículo piloso. A faixa etária varia de 5 a 13 anos e os tumores apresentam de 1 a 3 centímetros. Eles normalmente são localizados na cabeça ou no pescoço. O diagnóstico ele é dado por meio de exame histopatológico e isso aí. O tratamento é com remoção cirúrgica. E eles têm dois tipos, o tipo bulbo, que apresenta diferenciação a partir do segmento inferior do folículo piloso, e tem o tipo istmo, que possui a diferenciação a partir do segmento istmo do folículo piloso, de metástase. Isso aí. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o fibroma, que é uma neoplasia benigna rara. Ela afeta normalmente os cães adultos e ela é responsável por 1% de neoplasias cutâneas. E as raças mais predispostas que a gente tem é o Boxer, o Pinscher e entre outras. São lesões solitárias e elas são bem delimitadas. Elas têm um crescimento lento e elas podem ocorrer na derme ou em tecidos subcutâneos. Normalmente ocorre na cabeça, flanco e na virilha. Uma lesão alopécica, ela é penduculado ou ela é em forma de cúpula. Pode ter também a presença do eosinófilo amorfo e o tratamento normalmente ele consiste numa excisão cirúrgica. Aqui eu trouxe algumas imagens onde a gente pode ver essas lesões. Lipoma. É uma neoplasia benigna originária de lipócitos subcutâneos. Na maioria das espécies domésticas encontra-se esse tumor, mas normalmente é considerado comum em cães e gatos. As fêmeas aparentam ser mais predispostas.
Uma análise realizada em 1.550 neoplasias cutâneas em cães e gatos, 12% dos tumores era lipoma. Os cães analisados tendem a ter, em média, 8 anos de idade e qualquer raça pode ser acometida. Porém, as raças mais predispostas são Labrador, Doberman, Cocker e Poodle. Nessa pesquisa, os locais mais lesionados foram o tórax, com 31%, o abdômen, com 20,1%, o membro anterior, com 16,8%, o membro posterior, com 15,2%, o pescoço, com 2,9%, períneo, com 2%, cabeça, com 2,9% e a cauda, com 0,8%. Macroscopicamente, são exacerbados como massas múltiplas ou solitárias, redondas, circunscritas, ovoides ou discoides, e é localizada normalmente no subcutâneo. Histologicamente, são semelhantes ao tecido adiposo normal, mas o que diferencia da gordura normal é a diferença do tamanho dos lipócitos. O diagnóstico é feito pela avaliação física do animal e a confirmação é feita pelo citológico. O veterinário pode indicar o acompanhamento do crescimento do lipoma em casos de lipoma pequeno e de crescimento lento, através da citologia a cada 6 meses. Quando não houver nenhuma alteração significativa nas lesões nos exames, não é aconselhado o tratamento cirúrgico, mas em casos, dependendo do tamanho e da localização, pode ser indicada a remoção cirúrgica. Aqui a gente tem umas imagens retratando essa neoplasia. O liposarcoma. O liposarcoma apresenta um nódulo de consistência macia e é bem delimitado, então ele ocupa pouca parte da pele. E o animal não costuma apresentar dor, ao menos que esteja inflamado. E o tratamento desse tumor é a ressecção do tecido afetado. Aqui uma imagem de necrópsia do liposarcoma. Também vou falar um pouquinho sobre o fibrosarcoma. Também é uma neoplasia maligna, não possui nenhuma predisposição racial nem sexual, mas ela é mais comumente relatada em cães da raça Pinscher e Golden. O fibrosarcoma ele se apresenta de forma irregular, geralmente em consistência firme, e são altamente vascularizados. Ou seja, é um problema porque muitas vezes ele acaba podendo ter a presença de hemorragias e possíveis necroses. E também pode se apresentar de forma ulcerada. Ele pode ser encontrado em todas as partes do corpo, mas ele é bastante relatado principalmente na pele, em tecido cutâneo, na região do nariz, boca e na cavidade oral. Assim como a maioria das neoplasias, o tratamento indicado é fazer a remoção cirúrgica, com uma margem de segurança também, isso como forma de tratamento primário. Em alguns casos, quando não é possível remover cirurgicamente, pelo fato da massa ser muito grande, muito larga, é indicado fazer o tratamento com a rádio ou a quimioterapia. E apesar de também ser uma neoplasia com crescimento lento, cerca de 10% dos casos acabam evoluindo e se tornando metástase. E de uma forma geral, o prognóstico também tende a ser de reservado a ruim, justamente pelo fato dela fazer essas hemorragias e pelo fato de ser mais difícil a sua remoção. E aqui a gente tem algumas fotos também que retratam esse caso. Hemangiosarcoma é uma neoplasia mesenquimal maligna. Ela é oriunda do endotélio vascular e ela possui um alto poder metastático. Ela comete mais cães de meia idade. Os órgãos que acomete são o baço, o pulmão, o fígado, o peritônio, o rim, o encéfalo, a pleura e o coração. O exame que é mais utilizado é o histopatológico também, e o prognóstico é reservado. E o tratamento é cirúrgico com uma margem cirúrgica boa. Aqui tem um histopatológico do carcinoma. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a melanoma, que é uma neoplasia maligna dos melanócitos. Ela acaba surgindo de uma junção de mucocutâneas, menos nas pálpebras,
e ela afeta normalmente cães entre 3 a 15 anos de idade. Porém, é com mais frequência que acomete em cães de 9 e 13 anos, que é muito comum. Os cães que têm pele e pelos mais pigmentados, eles são mais predispostos, como o Chihuahua e o Doberman. Nos estudos que a gente leu, enfim, foram avaliados locais que são mais afetados, como cabeça e os membros anteriores. E quando ocorre na cabeça, a maioria das vezes, ele acaba envolvendo a cavidade oral. E também, os melanomas, em geral, eles variam entre 0,5 a 10 centímetros. Mas eles podem atingir, o que é mais frequente é de 1 a 3 centímetros. As metástases ocorrem comumente para o encéfalo, no coração, baço, linfonodos e pulmão. A coloração desses melanomas, ela varia de acordo com um grau de diferenciação. E, normalmente, os diferenciados, eles são cinzas, marrons ou pretos, e os que são menos diferenciados, eles tendem a ter a cor cinza ao branco. O tratamento, a gente tem também a excisão cirúrgica, que ela é associada a uma radioterapia ou uma quimioterapia, mas a eficiência dele é muito pequena. E, normalmente, o prognóstico de sobrevivência é por 1 ano no máximo, e é de 10%. E tumores pequenos, eles são considerados com um tempo médio de vida, que é de 12 meses, e a taxa de mortalidade é de 54% dentro de 2 anos. Já os tumores de grande, o tempo médio de vida deles diminui, 4 meses, e a taxa de mortalidade nesses 2 anos é de 100%. Aqui eu trouxe algumas imagens que a gente pode estar dando uma olhada, enfim, onde acomete os coxins, perto da narina, e é isso. Melanocitoma é benigno. As lesões melanocíticas é de origem dos melanócitos, né, das células. Tem uma alta ocorrência. Tem um artigo que trouxe de 5 a 7% dos tumores cutâneos, enfim, né, que os que mais atingem cães, enfim, são esses. E é mais comum em cães do que em gatos, mas os 3 podem ocorrem mais em cães do que em gatos. Linfoma cutâneo. Em animais domésticos, existem 4 formas de apresentação de linfoma: mediastínica, multicêntrica, digestiva e extranodal. Em cães, o linfoma cutâneo é o mais comum do extranodal, geralmente em idosos e raramente em gatos. As lesões elas podem ser múltiplas ou solitárias, podendo se assemelhar a úlceras, placas, nódulos e eritema. E também pode acontecer seborreia e prurito. Na citologia, encontra-se esfregaços bastante celulares, compostos por células linfóides de tamanhos diversos, com núcleo arredondado e nucleolos evidentes. E por meio da citologia que se evidenciam particularidades dos linfomas cutâneos. O tratamento ele depende da sua apresentação e a cirurgia pode ser necessária em alguns casos. São bastante responsivos à radiação. Em vista disso, é bem sucedido o uso de radioterapia no tratamento de massas focais. Mas o tratamento de eleição, na maioria dos casos de linfoma cutâneo, é a quimioterapia. E comumente, os protocolos utilizados compõem-se os fármacos ciclofosfamida, doxorubicina, visclicina e prednisolona. Aqui tem algumas imagens retratando essa neoplasia. Falando agora um pouquinho sobre o mastocitoma, são uma das neoplasias que mais se destacam. É a neoplasia mais frequente, a neoplasia cutânea mais frequente na espécie canina. Podem ocorrer em qualquer raça, mas é mais comum nas raças de boxer, bulldog, labrador e golden. Apresenta 2 principais formas, uma com uma massa elevada e firme e a outra uma massa mais mole e não tão bem definida. Pode ser facilmente confundida com lipoma e quando evolui para metástase, isso ocorre na maioria dos linfonodos regionais em aproximadamente 76% dos casos. Esse tipo de neoplasia ele tende a desenvolver alguns sinais, como edema, prurido, eritema,
e até ulcerar também. Isso devido à liberação da histamina pelo processo ali que ocorre. E assim como os demais, o tratamento também consiste na retirada cirúrgica quando não tem metástase. E o prognóstico também, da mesma forma que os outros, ele depende muito do grau da evolução e do tempo de evolução da doença e o tratamento que é utilizado. E aqui tem algumas fotos também que representam essa neoplasia. Histocitoma. O histocitoma, ele não tem muitos estudos, porque ele é pouco recorrente nos animais de companhia, então ele é considerado um tumor raro de etiologia desconhecida. Ele é mais considerado uma proliferação reativa do que um tumor de fato, e geralmente tem uma regressão espontânea, isso em casos leves. É mais comum em animais jovens, até 2 anos de idade, e o tratamento dele é a incisão cirúrgica, criocirurgia em casos corretivos ou até amputação do membro, enfim, no local afetado, nos casos graves. Ele costuma afetar a face, a cavidade oral e as extremidades distais. Aqui algumas imagens do histocitoma. Como falei, ele pode apresentar extremidades distais e a cavidade e a face. A partir da nossa pesquisa, foi possível compreender que é muito importante realizar exames de rotina nos animais de companhia, principalmente quando eles estão mais velhos, pois muitas neoplasias cutâneas podem ser fatais, ou trazer bastante dificuldade na vida deles, como eu citei o caso da amputação, enfim. Muito obrigada pela atenção de todos.